Bom dia, gente! Hoje a gente vai apresentar um vídeo aula sobre fluxos de mercadorias. O nosso primeiro assunto em fluxos de mercadorias é DIT, que significa Divisão Internacional do Trabalho. A DIT é o comércio mundial onde cada país produz e exporta determinados tipos de bens e serviços. Ela é marcada pela existência de dois grupos, exportador de produtos industrializados e exportador de matérias-primas. A DIT teve início na época da colonização do continente americano. As colônias só podiam comercializar com suas respectivas metrópoles. A Divisão Internacional do Trabalho direciona a especialização produtiva global, já que cada país fica designado a produzir um determinado produto ou partes do mesmo, dependendo dos incentivos oferecidos em cada país. Um exemplo que pode ser usado é a produção de automóveis na Argentina, que podem vir peças de diferentes lugares, como por exemplo parte da elétrica de Taiwan e a borracha da Indonésia. Isso ocorre porque cada país oferece certos atrativos. Dessa forma, o custo final será mais barato, aumentando o lucro. Os países emergentes ou em desenvolvimento, como o México, Argentina, Brasil, entre outros, adquirem as tecnologias com preços mais altos, enquanto que os produtos exportados pelos países citados não atingem preço satisfatório, favorecendo os países ricos. A DIT corresponde à especialização das atividades econômicas em caráter de produção, comercialização, exportação e importação entre distintos países do mundo. Na década de 50, antes desse processo ser mais utilizado pelos países no mundo, os bens manufaturados eram restritamente dos países industrializados, como os Estados Unidos, Canadá, Japão e as nações europeias. Os países já industrializados tinham suas respectivas produções, primeiramente destinado ao abastecimento do mercado interno. E depois, o restante era direcionado ao fornecimento de mercadorias industrializadas dos países subdesenvolvidos, que ainda não haviam ingressado completamente nesse processo de industrialização. Diante desse fato, todos os lucros adquiridos no ano não pertencem ao território que a empresa está localizada, e sim migra para o país de origem da mesma. Em outras palavras, as empresas transnacionais buscam o interesse próprio. Elas não ligam para causas sociais, econômicas e ambientais onde suas empresas estão localizadas. Hoje eu vou falar um pouco sobre os transportes nos fluxos de mercadoria. Hoje em dia, o mundo está completamente interligado, ou seja, globalizado. Então, diante desse fato, há muitas relações de exportação, que é venda, e a importação, que é compra. Então, todos os dias tem relações de compra e venda diante do mundo todo. E essas mercadorias que são compradas e vendidas transitam em diferentes rotas do planeta. Quando analisamos os fluxos de mercadorias como uma resposta econômica da globalização, a gente não pode deixar de lado o papel dos meios de transporte. Assim como o aumento do número de voos fez com que não só pessoas, mas mercadorias fossem transportadas cada vez mais rápido e com mais eficiência, sendo entregues em questão de dias ou horas. A estrutura dos meios de transporte de um país influencia diretamente no papel que este influencia na economia global. Quando relacionamos o transporte de carga, é utilizado o termo modal, que envolve o transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, hidroviário e aeroviário. Apesar de ainda ser um dos modais mais caros, o transporte aeroviário ainda é muito utilizado para cargas, principalmente frágeis e perecíveis. E por isso, alguns modelos de aviões de cargas foram criados nos últimos anos. O transporte marítimo ainda é o maior e o mais utilizado meio de transporte para cargas, representando 75% de transporte de mercadorias. Ele tem as vantagens de ter o menor custo de transporte por tonelada e alta capacidade de carga. Funcionando como uma via de mão dupla, a economia contribuiu com o desenvolvimento da economia e dos meios de transporte, e estes permitiram que o desenvolvimento econômico se acentuasse. Eu vou falar sobre a especialização do espaço geográfico e das áreas produtivas. Na fase comercial do capitalismo, no século XVI, o espaço mundial estava organizado de forma desigual em relação à produção de bens de consumo. A separação de funções com áreas de exploração de matérias-primas e centro de desenvolvimento de tecnologias se refere ao início do capitalismo. Apesar das diferenças de escala, essa variação ainda ocorre algumas vezes com limites mais sutis. O desenvolvimento tardio das nações da África, da Ásia e da América Latina é um exemplo dessa diferenciação, por motivos que ultrapassam questões econômicas, como conflitos civis e problemas de ordem política.
Muitos países ainda têm essa economia baseada na exportação de recursos naturais, como petróleo, metais e produtos agrícolas. Como vocês podem ver nessa imagem, os países desenvolvidos são na cor verde, os em desenvolvimento são nas cores laranja e amarelas, e os subdesenvolvidos são os vermelhos. A maioria dos países subdesenvolvidos está localizado na África. Essa diferenciação faz com que o fluxo de mercadoria desses países com os países desenvolvidos seja menor ou com produtos menos especializados. Os valores de importação são maiores do que de exportação. Isso ocorre porque produtos industrializados agregam mais valor ao seu preço final, diferente de produtos primários, como a produção de grãos e minérios, por exemplo. A construção de unidades fabris de grandes empresas transnacionais foi outro aspecto que modificou os fluxos de mercadorias no mundo. Por exemplo, aquele tênis que foi desenvolvido nos Estados Unidos, fabricado na China e será vendido no Brasil. Ou seja, um fluxo de mercadorias que ocorria entre Estados Unidos e Brasil, agora ocorre entre Estados Unidos, China e Brasil. Outro exemplo importante diz respeito às montadoras de automóveis, que por vezes separam o processo produtivo por várias unidades fabris. Assim, um carro feito no Brasil pode ter peças fabricadas na Argentina. Como efeito da globalização, os fluxos de mercadorias foram modificados pelas telecomunicações e pelos transportes. Um exemplo da influência das telecomunicações é o aumento de bens da cultura de massa e das compras pela internet diariamente com os países produtores. Os avanços na produção de determinados produtos, especialmente na indústria química e de alimentos,